Ontem eu caí nessa notícia, falei, vou trazer esse programa, porque é o seguinte, um estudo, ele aponta que ele apontou os clubes com as maiores folhas salariais do Brasil. E aí, vamos lembrar, o ano de 2025 começou com o São Paulo se desfazendo de um time e meio, basicamente, para enxugar a folha. Essa era a justificativa que o Júlio Casares deu quando se desfez de boa parte do elenco no começo desse ano. E vamos lembrar também que a maioria eram jogadores não aproveitáveis, não aproveitados, era não aproveitáveis, jogadores que não agregavam ao elenco. E aí vamos lá. A notícia é a seguinte: o futebol brasileiro segue com gastos crescentes com salários, conforme mostra o relatório Convocados 2025, produzido pela Convocados, gestora Ativos de Futebol, em parceria com a Outfield e patrocínio da Galápagos. Galápagos é essa que está junto com o São Paulo no FIDIC. E aí, segundo esse levantamento, o Flamengo ele segue isolado na liderança de folha salarial com 605 milhões destinados a custo com pessoal em 2024, que foi um aumento de 15%. Em seguida, apareceu São Paulo com 452 milhões de reais, e logo depois o Corinthians com 429. E aí o que me chama a atenção é que o Palmeiras aparecia em quarto lugar, mostrando que teve cortes nos custos no ano passado, e ficando atrás do São Paulo com 424 milhões de pagamento, com folha de salário no ano passado. O que me chama a atenção é que isso daqui é mostrando, lógico, né, os dados do ano passado, só que esse ano teve já o balanço do primeiro trimestre, mostrando que a nossa folha salarial aumentou nesse ano, em comparação com o ano passado. Então, nesse estudo que mostra que o São Paulo estava entre as 3 maiores folhas salariais do Brasil no ano passado, antes desse corte, que depois mostrou que aumentou os custos, porque a gente trouxe jogadores também que recebem bastante dinheiro, como o Oscar. Eu te pergunto, Kaique, dá para ter alguma esperança nessa... Aliás, dá para comprar esse discurso de que o São Paulo não investe em futebol, o São Paulo está com um elenco mais barato, mais enxuto, sendo que os números mostram que o futebol do São Paulo não é barato, o São Paulo não tem um time econômico? A ideia do São Paulo foi diminuir a quantidade e aumentar a qualidade. E não tem como você aumentar a qualidade diminuindo a folha salarial. Isso é inimaginável. Você dispensa um Pedro Vilhena, que não virou da base, e você contrata um Oscar. Obviamente você vai aumentar a sua folha salarial. Só que assim, tudo bem, a direção do São Paulo vai bater o pé e vai falar, olha, nossa folha continua basicamente a mesma. E não é tão mentira assim, né? Tem um fundo de verdade. Porque o valor da Superbet, por exemplo, na renovação de contrato, esse valor aumentou. Então, o valor do patrocínio aumentou para que o Oscar se tornasse o embaixador da marca no país. E aí a Superbet paga mais, o São Paulo oferece o valor ali, o São Paulo paga, né, o salário do Oscar, por exemplo. Então, se você for abater a diferença de aumento do salário do patrocínio da Superbet destinado ao salário do Oscar, que óbvio, o valor é para isso, mas como ele é pago em patrocínio, o São Paulo usa para o que ele quiser. Se o São Paulo quiser usar para poder comprar grama nova para o CT da Barra Funda e não pagar o Oscar, dane-se. A Superbet faz o Pix lá na conta do São Paulo. O São Paulo vai usar esse dinheiro, vai destinar esse dinheiro para o que ele quiser. E, né, reza a lenda que esse valor é destinado para o salário do Oscar. Então vamos dizer que continua elas por elas, né? Eu acho que a gente consegue até ver os números, né, Fê? Eu acho que você consegue até enxergar um pouco maior os números com relação à comparação de temporada, né? Se a gente for tirar ali da folha de hoje, que é 26 milhões e uns quebradinhos, se for tirar o valor do salário do Oscar, que é custeado pela Superbet, entre muitas aspas, acho que fica elas por elas. Não tem um aumento, não tem uma diminuição, mas também não tem um aumento muito brusco, né? Exato. E acho que esse é o meu principal ponto, né?
Porque se tem esse discurso de que o São Paulo é o clube que menos gasta na janela de transferência, ficando até atrás do Sport, coisas nesse sentido, né? Ah, o São Paulo não gasta, o São Paulo tal, mas o São Paulo não tem gastado com direitos federativos. O São Paulo não gasta com direitos federativos, mas jogadores que chegam de graça, chegam sem contrato, eles recebem uma bala em questão de luvas, em premiações e tudo mais, né, na assinatura do contrato. O Cédric Soares, eu tenho certeza que ele ganha uma boa quantidade de luvas por ter assinado gratuitamente. O Oscar recebeu uma boa quantidade de luvas por ter assinado sem contrato, né? Então, eu não compro muito esse discurso que o São Paulo está economizando. É um ano difícil financeiramente que o São Paulo está economizando. O São Paulo não está economizando. Esse estudo aqui mostra, aliás, os gráficos do São Paulo mostram que a folha salarial aumentou bastante comparado com o ano passado. São 3 bilhões mensais a mais gastos comparados com o ano passado. Então, o São Paulo não está economizando. E é esse meu principal ponto. Se houvesse um planejamento, como aconteceu no Flamengo, onde o Flamengo, naquela época do Bandeira de Melo, jogava limpo e falava: a gente vai parar de trazer jogadores caros e badalados para economizar, seria uma coisa. Só que o São Paulo vive dizendo que esse é um ano de adequação ao FDIC, porém não consegue enxugar nada, basicamente, financeiramente. Tanto é que, no estudo do final do ano, que o Casares mostrou a perspectiva de redução de dívidas do São Paulo para esse ano, comparado com o aumento que teve de um ano para o outro, era uma unha de diferença. A redução vai ser, talvez, em poucas dezenas de milhões de reais de redução da dívida, que bate bilhão. Então, é isso que me preocupa. A falta de transparência, a falta de organização para reduzir os gastos do clube, para conseguir ter uma saúde financeira melhor. Talvez seja cruel demais com o torcedor de São Paulo, mas falando português claro e resumindo só o momento financeiro do São Paulo, hoje, o São Paulo não teria como ter no seu elenco jogadores como Lucas Moura, como Oscar e outros jogadores caros. A verdade é essa. Hoje os jogadores mais caros do elenco do São Paulo, o São Paulo não tem condições de custeá-los. O São Paulo só vai conseguir continuar custeando porque a diretoria tem um ego do tamanho do mundo e jamais a gente pode imaginar que essa gestão vai chegar ao ponto de trazer ao São Paulo o tempo de vacas magras, necessário em muitos momentos. E no momento atual da dívida do São Paulo, é mais do que necessário. Os tempos de vacas magras chegaram. Só que o ego, né? O ego não vai permitir, né? O ego não vai permitir. As fotos com os medalhões, elas precisam continuar acontecendo, enfim, faz bem para a imagem de quem está no São Paulo. Né? É isso. Antes de passar só a próxima pauta, eu acho que o Cimei lembrou aqui, e é verdade, né, que vendo esse gráfico, mostrando os gráficos, mostra até que é obrigatório o São Paulo ganhar algum título, né? Seria vergonhoso brigar para não cair com uma folha dessa. E para mim esse é o principal ponto. O São Paulo a gente tem visto a narrativa de que esse é um ano de dificuldade, de cortes financeiros e de não conseguir investir no futebol do clube, enquanto na verdade está sendo investido, e aceitar que a gente tem um ano pífio esportivamente, não brigar nem por um G6 de Libertadores, para mim é um absurdo, porque o São Paulo tem gastado muito dinheiro para ter pretensões um pouco maiores. Não ganhar uma Libertadores, uma Copa do Brasil, um Brasileirão, mas para ter pretensões um pouco maiores do que essa de viver em 13º no Campeonato Brasileiro. Salve, sim, acha que falta cobrança da diretoria em cima do Zuba? Mano, falta cobrança da diretoria num monte de lado, né? Apesar que nossa diretoria, um tá de férias e o outro tá na final da Champions, né? Quem é que vai cobrar? Eu? É um descaso, cara. Um descaso. Quem cobra é eu, né, paizão? Cara, o que mais me assustou, na realidade, foi no Paulista, tipo, a diretoria não ser mais insistente com os meninos da base. Todo mundo vai falar aquela velha narrativa de que deu descanso para os meninos, mas, pô, São Paulo tá todo ferrado de dinheiro. Querendo ou não, só vai conseguir ganhar dinheiro vendendo os meninos da base, não tem muito pra onde correr.
Se quer ganhar dinheiro, tem que botar ele para jogar no titular para valorizar. Eu acho que isso é uma conta meio óbvia. É só usar um pouco de bom senso. Não foi feito isso, e agora vai se criando cada vez uma bola de neve que a situação cada vez fica pior. Aqui, ó. O Luan, o Muricy ganha salário para tomar café e resenhar com o porteiro. Pai, o Muricy não pode fazer nada, pai. Não. Põe uma coisa na cabeça de vocês, a partir do momento que a diretoria escolhe o treinador, o Muricy fica entre a diretoria, que não se impõe, que não fala nada, que fica lá, as tomadas de decisões do treinador, o Muricy vai fazer o quê? O Zuba, tá errado? Ele vai falar, vem aqui, você quer fazer alguma coisa? Vira treinador, pô. A função do Muricy não é essa, o Muricy não tá lá pra isso. O Muricy, na real, os caras falam, o Muricy... por que o Muricy vai fazer nada? Porque não pode. Quem comanda dentro do campo é o treinador, cara. O Muricy, basicamente, ele tá numa função de porta-voz ali, né? Pra caso aconteça qualquer cagada. A diretoria quer mandar um recado pra torcida, põe ele, exatamente. Que tem moral, só isso. Falar assim, ó, cara, se for o Casares falar alguma coisa, todo mundo vai falar, o que esse pateta tá falando aí? Muito mais, mais coerente mandar um cara que tem essa bagagem, essa história cabulosa com o São Paulo, ele vai chegar e falar assim, rapaziada, seguinte, tá acontecendo isso e isso, isso. O torcedor vai olhar e falar assim, pô, é o Muricy que tá falando, eu tô com ele até o fim, pronto. É basicamente a função do Muricy, é essa. Não, que nem o negócio dos cartões, das suspensões, quem tem que dar uma dura no... é a diretoria, pô. Falava, Zuba, legal, a gente gosta desse seu estilo brigador, pá. A gente, entende que você não consegue se controlar, só que, mano, diminui, velho. Porque já não tava contra... Já não tá legal, já tá fazendo mal, tá ligado? Sim. Porque, cara, tá muito recorrente, igual que nem quando puxaram lá a capivara disso. O Abel, que foi sempre um técnico que foi muito questionado em relação a isso, em 4 anos ele foi expulso, não é expulso, agora eu não lembro o termo que... Suspenso. Suspenso por 24 jogos. O Zuba em 1 ano já foi 12, cara. Então, a conta não fecha, Até porque o Carpini só veio por conta do Muricy, aí depois o Carpini foi embora e o Muricy perdeu o poder. Mano, assim... eu acho, tá? Agora vamos lá, opinião minha. Quando a gente faz uma reunião para escolher um treinador, todos ali são envolvidos. Provavelmente os caras vão trazendo nomes e aí em conjunto a gente decide quem tem o perfil do time. Eu acho que não tem por que alguém perder poder, sabe? Sim. Igual o gênio que trouxe o Rames Rodrigues. Pô, quem que é esse gênio? Esse é um gênio. O cara passou por 60 times, joga pra caralho na seleção, não jogou em clube nenhum. Tá vindo de várias lesões. Esse cara aí é um gênio. Esse tinha que perder poder. Agora, treinador eles trazem em conjunto, né, mano? Não tem o porquê fazer alguma coisa. As atividades, a última nesta semana, já que no domingo vai ter folga e a equipe vai se reapresentar na segunda-feira. O Zubeldia aproveitou até para trazer alguns jogadores das categorias de base para completar o treinamento e fez um trabalho tático, já avisando aí algumas alterações para o confronto contra o Vasco, já esquematizando mais ou menos qual que é o time que ele pretende levar para campo contra o Vasco, fez algumas alternativas, criou algumas situações, então tem dado evolução aí nessa possibilidade de enfrentar o Vasco já na próxima quinta-feira. Agora falando sobre as notícias do vídeo de hoje, o zagueiro Tuta, revelado nas categorias de base do clube, inclusive campeão da Copinha, ele fez uma dupla com o Morato, engraçado. Os dois que foram titulares naquela campanha, acho que o Tuta inclusive chegou até a atuar mais como lateral direito. Os dois acabaram, sequer sendo aproveitados no elenco profissional. O Tuta ele foi vendido para o Eintracht Frankfurt, o São Paulo tinha um percentual ainda de venda futura, mas depois vendeu para o próprio clube alemão, e aí agora o atleta que vem sendo destaque há um bom tempo já no Eintracht Frankfurt, ele começa a despertar olhares do futebol europeu. Há algumas semanas a gente já tinha conversado aqui no canal de que a gente tinha conversado com os agentes do Tuta e que ele está muito valorizado no mercado, e que existem possibilidades reais dele ser negociado agora pelo Eintracht Frankfurt, já que o mercado está bem
olhando o atleta com uma boa perspectiva. E aí, neste sábado, o Felipe Silva, lá do All Sport, ele trouxe a informação de que o Betis, o Crystal Palace, o Fenerbahçe e algumas equipes árabes estão de olho na situação do atleta e prometem uma oferta nesta janela de transferências. O Eintracht Frankfurt também acena com a possibilidade de renovação de contrato com o zagueiro. Ele está muito feliz atuando lá no futebol alemão, mas também vê com bons olhos a perspectiva de trocar de clube. Ele é muito grato pelo Eintracht Frankfurt e também até pelo São Paulo. Até ele deu uma entrevista recente para o Trivela falando que ele até recebeu propostas de rivais do São Paulo, mas ele preferiu ficar na Alemanha. Ele pretende continuar da Europa e se declarou muito São Paulino, que pretende voltar o dia para jogar uma Libertadores no estádio do Morumbi, inclusive uma entrevista bem legal lá, só dá uma olhada aí no Trivela. Mas voltando a falar sobre o futuro do Tuta, o que isso interessa ao São Paulo? Pelo mecanismo de solidariedade da FIFA. Ele passou grande parte da sua formação como um atleta nas categorias de base do São Paulo e pode ser mais um jogador que foi revelado no clube e que mesmo sem jogar profissionalmente pode render uma graninha ali, e o São Paulo tá, quanto mais grana melhor, né? Mesmo que seja só uma fatia, o São Paulo tendo mais uma graninha vai ser de grande ajuda e o Tuta pode ajudar bastante nesse quesito. Há algumas semanas, quando a gente conversou com as pessoas que trabalham com o Tuta, a gente tinha ouvido de que o planejamento dele é continuar na Europa, que ele não pretende voltar ao Brasil neste momento e que futuramente, quando ele voltar ao Brasil, ele vai dar toda a preferência para voltar ao São Paulo. Só que agora, mesmo ele estando feliz na Alemanha, eles querem analisar o mercado, eles querem analisar propostas, querem analisar projetos, para aí sim, quem sabe, ter alguma mudança no seu cenário. Repito, ele está feliz no Frankfurt, o Frankfurt também quer a sua permanência, mas vai se analisar o mercado em termos de projeto, em termos de salário, em termos de tudo o que o staff pretende para o atleta nessa próxima janela de transferências. Então atenção ao Tuta, porque pode ser mais um a dar uma graninha nos cofres do São Paulo. Antony no Bayer Leverkusen, informação que a gente tinha dado com exclusividade na semana passada. A gente tinha falado aqui para vocês que o Atlético de Madrid, a Juventus e o Bayer Leverkusen também estavam de olho na situação do atleta. A gente tinha falado aqui com exclusividade. Pois bem, neste sábado a Sky Sports confirmou a nossa informação. Não deram os créditos, mas aí a Sky Sports com certeza não viu aqui o vídeo no canal, mas corrobora com a credibilidade que a gente tem aqui no canal, porque é uma informação que a gente trouxe, um dos grandes veículos lá fora também acabaram com a mesma informação. O Bayer Leverkusen está de olho na situação do Bayer Leverkusen, do Antony, e acena com uma proposta oficial. E aí, de acordo com a Sky Sports, o Manchester United está aceitando ouvir propostas de 50 milhões de euros, o que daria mais ou menos, na cotação atual, 322 milhões de reais. E aí, por que isso interessa ao São Paulo? Porque o tricolor paulista tem direito a 2,7% dessa fatia. Então vamos trazer um cenário hipotético. O Bayer Leverkusen fecha a contratação do Antony por 322 milhões de reais. O São Paulo tem um pouco mais de 8 milhões de reais nessa transação por conta desse mecanismo de solidariedade da FIFA. 8 milhões já dá uma ajuda também a bater a meta de vendas, né? Pode impedir, quem sabe, mais uma venda bem questionável. Então o São Paulo também tá de olho nessa situação do Antony, já que o atacante foi destaque no Betis nessa temporada, tá com o mercado tá olhando o Antony com uma boa perspectiva. O Manchester United não quer a sua permanência, quer aproveitar esse hype para fazer uma negociação, lembrando que o United pagou 100 milhões de libras, então está assumindo o prejuízo, mas quer aproveitar essa boa fase do atleta para fazer negócio. O Antony, que está lá com a seleção brasileira, o seu staff, o Júnior Pedroso, vai analisar todas as propostas que vão vir, vai sentar bonitinho com o Antony, entender o melhor cenário para tomar uma decisão para onde Antony irá nessa próxima janela de transferências, mas é quase certo que ele deve ser negociado e por boas cifras e ajudar também os cofres do São Paulo. Para Lautaro Dias no São Paulo, existe alguma possibilidade? O que eu tenho recebido de perguntas sobre ele é impressionante. E aí a gente vai destrinchar um pouquinho dos motivos que faz com que ele não seja uma opção para o São Paulo. O primeiro ponto é que essa pergunta de muitos torcedores surge muito mais por uma indicação, né? Porque é um jogador alto que pode fazer a função de centroavante, pode também atuar pelos lados do campo, não está sendo aproveitado no Cruzeiro. Para quem não lembra, o Lautaro Dias foi o algoz do São Paulo na Copa Sul-Americana de 2022, ele estava no Independente Del Valle, fez um dos gols naquela partida, inclusive ele foi o melhor jogador daquela partida no título do Del Valle para cima
do São Paulo. E aí muitos falam, pô, o Lautaro Dias tem alguma chance? O Lautaro Dias, será que não é uma boa? Será que, pô, eu tô ouvindo aqui um burburinho, Alexandre, de Lautaro Dias, inclusive nos membros assinantes do nosso canal, veio essa pergunta também, falando, pô, estão especulando aí, tem alguma coisa? O que a gente faz? A gente vai checar primeiro com o São Paulo, que falou que não foi o nome em nenhum momento debatido ali e viável neste momento. E aí a gente vai conversar com alguns colegas lá do Cruzeiro, vai apurar também com o pessoal do Cruzeiro, e aí a gente ouve a seguinte questão. Lautaro Dias não está fazendo parte dos planos do Cruzeiro para essa temporada, ele já foi liberado, ele não está fazendo parte dos planos do técnico Leonardo Jardim. Porém, contudo, entretanto, todavia, o Cruzeiro não quer o empréstimo do jogador. Ele não vai emprestar para qualquer outro clube, a ideia é recuperar o investimento de 16 milhões feitos pelo atleta. E aí quando eu pergunto, recuperar o investimento, então quero dizer que vocês só vão fazer a liberação do atleta a partir do momento em que for algo próximo desses valores? Exatamente. Então, caso o São Paulo ou qualquer outro clube queira a contratação do Lautaro Dias, vai ter que começar a conversa pelo menos próximo aos 16 milhões de reais. E por que isso é importante? Porque a gente sabe que o São Paulo não tem dinheiro em caixa, não vai fazer investimentos de contratações nessa janela de transferências, as contratações que vão vir serão por empréstimo, atletas que vão vir de graça, atletas que estão livres no mercado. Então São Paulo, para ter Lautaro Dias, teria que desembolsar uma grana para o Cruzeiro fizesse essa liberação, então eu acho muito difícil de qualquer chance do Lautaro Dias chegar. Isso vale também a mesma coisa pro Dineno, tá? O pessoal também comenta bastante do Dineno. Eu gosto também do atleta, ele até se recuperou de uma grave contusão no joelho. Ele foi muito bem, inclusive no futebol mexicano. Eu acho que lá para 2018 e 2019, seu nome também chegou a ser especulado no São Paulo. Acho que é um baita do centroavante, mas é a mesma coisa do Lautaro Dias. O Cruzeiro só vai liberar o Lautaro Dias e o Dineno somente mediante, há uma graninha, e a gente sabe que nessa temporada o São Paulo vai ter um investimento zero no que diz respeito às contratações de reforços. Combinado? Pedro Ferreira renova o seu contrato com o São Paulo até abril de 2029. Ele tem sido camisa 10 nessa temporada no Sub-20, tem sido um dos principais destaques, ele já estava na campanha da Copinha deste ano, onde o São Paulo foi campeão mais uma vez, ele inclusive acabou entrando na final. É um jogador que já vinha sendo aproveitado pelo Alan Barcelos, e aí agora, com a ascensão de Lucas Ferreira, de Alves, dos garotos que já subiram para os profissionais, agora o Pedro Ferreira tem tido mais rodagem no Sub-20. Ele renova esse contrato, o anterior era até o meio do ano que vem, agora o São Paulo consegue aumentar até a sua multa, dar um aumento para ele, e aí agora ele é um atleta que tem um contrato longo com a camisa do São Paulo. E aí eu pude conversar com algumas pessoas para entender qual que está sendo esse projeto de carreira para o atleta. E vai de encontro com o mesmo projeto feito ao Nicolas, que também renovou o contrato recentemente, lateral esquerdo, que também pode jogar na meia esquerda. O projeto consiste, neste 2025, se consolidar como atleta do Sub-20, terminar essa transição para o Sub-20 e jogando com uma maior frequência. Nicolas e Pedro Ferreira, hoje a gente pode falar que os dois são titulares do Sub-20. Então, eles continuam esse processo de evolução dentro do Sub-20. Um momento ou outro, eles podem ser chamados para completar treino, podem treinar um pouquinho com o profissional, a depender, claro, se o Zubeldia se impressionar muito com o atleta, pode até se consolidar no profissional, mas em um primeiro momento não é esse o planejamento. Eles terminarem esse ano no Sub-20, disputem a Copinha de 2026 e aí sim, após a Copinha de 2026, com fatalmente tendo destaque, já que são dois jogadores de muita qualidade, o Pedro Ferreira é o camisa 10 da equipe, inclusive ele já chegou até a treinar com os profissionais no início desse ano. E aí, após a Copinha, ele sobe para os profissionais e aí já começa a sua transição de profissional realmente. Então, esse é o projeto de carreira que o São Paulo tem para o Pedro Ferreira, que renovou seu contrato agora até 2029. É mais um da safra de Cotia, que agora está com um contrato longo. O São Paulo está trabalhando bastante para a manutenção dos seus principais atletas das categorias de base. Deixa eu te dar uma boa notícia. Se você está precisando melhorar o seu desempenho na hora H, se sente envergonhado por não satisfazer a sua parceira, não sabe a quem recorrer e não confia nas fórmulas arriscadas à sua saúde vendidas em farmácias, conheça o Tadala Natural. Composto com uma fórmula 100% natural, ele vai trazer de volta a sua segurança e viralidade na hora H em poucas horas.
Clique no link que está na descrição do vídeo ou no primeiro comentário afixado e garanta agora o seu com direito a frete grátis para todo o Brasil.